todos, ou boa noite a todos, ou bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aos organizadores do primeiro Compragem para poder colocar para essa plateia algumas percepções sobre o objeto deste evento. Então, nesses próximos 40 minutos aproximadamente, a gente vai ter uma série de informações para essa plateia que está nos prestigiando nesse momento. Obrigado pela oportunidade e vamos aos próximos slides. Então, eu coloquei como título Percepções sobre essa temática do evento. Então, percepções sobre a genética a serviço da sociedade. E a partir desses momentos, então, eu quero mostrar uma série de informações que vocês podem obter quando você utiliza, por exemplo, essa plataforma de busca de uso bem popular. Eu coloquei a palavra sociedade como um dos objetos deste evento, né? E observe que para poder até conceituar, a gente pode obter muitas oportunidades de diversos autores para poder caracterizar isto, mas podemos ficar com essa primeira aqui que diz que a sociedade, do ponto de vista da sociologia, grupo humano que habita um certo período de tempo e espaço seguindo um padrão comum, coletividade. E a gente pode encontrar vários conceitos com variáveis novas para caracterizar esta palavra chamada sociedade. O que a gente pode chamar de sociedade? Se a gente olhar para as imagens, que muitas vezes também trazem uma informação importante, a gente pode encontrar essas que são encontradas nesse slide. Também a gente pode começar a se questionar quem é que nos oferece essa informação, qual é a fonte dessa informação. Isso é muito importante em toda essa conversa que nós vamos ter ao longo desses minutos iniciais do evento. Da mesma forma, a gente poderia fazer essa mesma pesquisa, vamos chamar dessa forma, nesses buscadores, e podemos colocar outra palavra, não necessariamente tão específica como aquela que é objeto deste evento, mas sim algo mais abrangente: ciência. A gente falou em sociedade, a gente agora mencionamos a palavra ciência. Se a gente for ver o que está nos oferecendo essa busca, mais de 100 milhões de resultados, podemos ficar com essas primeiras que estão aqui disponíveis para a gente. Corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos de formulação metódica e racionalmente. E último, uso do método científico. Assim, então, a gente tem sociedade por um lado, ciência por outro lado. Quando a gente procura por imagens que tentam representar a ciência, a gente encontra nesse outro slide muitas formas de poder representar a ciência. E, obviamente, isso também pode ser levado em consideração a evolução dessa sociedade em relação à ciência. Então, se a gente for pesquisar aspectos históricos, a gente vai ter uma evolução da sociedade e também uma evolução da ciência, proporcional a esse pensamento da sociedade, essas características dessa sociedade. Dessa forma, temos então dois conceitos: por um lado, sociedade, por outro lado, ciência. Se a gente se perguntar, vamos procurar por um ambiente mais acadêmico, vamos usar essa alternativa aqui, e a gente também vai encontrar 5 milhões, por exemplo, de resultados com a palavra ciências,
para caracterizar todo o conhecimento humano, para abranger todo o conhecimento humano. Informações gigantes em termos de dados, impossíveis de serem analisados no tempo humano. Se a gente for olhar a ciência desde outro ponto de vista, ainda na sociedade, a gente poderia pensar em aquilo que a ciência produz. Podemos encontrar essas duas formas básicas, né, de encontrar essa divisão de ciência, a ciência básica e a ciência aplicada. Tudo que se pesquisa, tudo que se é resultado do conhecimento humano. Esse resultado do conhecimento humano pode ser quantificado, ou estimado, ou visualizado pelo número de patentes, pelas patentes e pelas marcas que essa sociedade tem. Todos esses processos de geração de conhecimento, seja básico ou aplicado, podem vir a resultar em patentes e marcas. Se você olhar, se você perceber no seu entorno, tudo que você está observando, tudo, absolutamente, praticamente, tudo é resultado de um desenvolvimento humano, de conhecimento, de investimento em capital, que se traduz em produtos. Né? Então, tudo isso que você está vendo é resultado, de alguma forma, da ciência. Que coisas? O que você conseguir observar. O seu celular, o seu relógio, a cadeira onde você está sentado, o projetor, o carro seu, bom, tudo. Assim, a gente poderia avançar nessa outra forma de ver a representação de marcas e de patentes, ou seja, do produto da ciência. Se você olhar para esses slides aqui, com essas figuras, você vai ver que você conhece muitas marcas, muitas patentes. Perdão. Algumas não necessariamente são tão conhecidas assim, outras são mais conhecidas. Se a gente fica pensando, então, que existe uma relação entre a ciência e a sociedade, a gente talvez até fique pensando, de fato, se a sociedade vai fazer o desenvolvimento da ciência ou a ciência vai promover o desenvolvimento da sociedade. Então, na verdade, a gente começa a observar que tanto a sociedade tem uma linguagem de comunicação bastante complexa com a ciência, e a ciência também desenvolve uma linguagem que vai ter uma complexidade tão importante quanto a da sociedade. Uma comunicação que nem sempre é muito bem entendida e, no entanto, é muito complexa. Por que isso? Porque às vezes não há necessariamente uma relação tão direta quanto a gente espera. E isso depende muito da percepção das coisas. Então, se a gente for olhar agora outros aspectos dessa relação ciência-sociedade, a gente poderia incluir outras variáveis nessa análise, ou nessa percepção. Se a gente for olhar para esse diagrama de Venn, que eu resolvi colocar porque me parecia que poderia ajudar a essa inicial conversa. Ciência por um lado, tecnologia por outro, e um terceiro anel, o círculo, o ambiente. Quando a gente pensa na ciência, ela pode ser o resultado do que a sociedade pensa, do que a sociedade quer. A ciência, por sua vez, vai gerar dados, vai gerar conhecimentos, vai se transformar em tecnologias que poderão responder a essa sociedade quanto às demandas que ela planteou. Ainda essas duas ciências, esses dois ciclos, ciência e tecnologia, a gente poderia dizer que precisam de um ambiente onde eles vão se desenvolver, onde eles vão se executar. No entanto, esses três componentes aqui vão ser permissivos para que essa sociedade evolua. Esse ambiente vai permitir que essa sociedade tenha um lugar físico para acontecer.
Então, podemos dizer que a sociedade ela é tanto uma, digamos assim, agente motivador, como também é um agente que vai consumir esses produtos, né, da sociedade, da ciência e da tecnologia, em prol dessa condição ambiente, que não necessariamente a gente pensamos em meio ambiente, senão o ambiente como um todo, né? Se a gente avançar agora com essa ideia de percepções da realidade, o que a gente deve entender, o que a gente deve, a priori, saber de genética? Seguindo com esse mesmo enfoque de fazer pesquisa, utilizando essa plataforma, o que a gente vê é que entre esses primeiros resultados já podemos ter uma noção do que é a genética em si. Conceitualmente aqui, isso é a parte da ciência, né, que estuda a hereditariedade, a estrutura e função dos genes e a variação dos seres vivos. E através da genética que buscamos compreender os mecanismos e leis de transmissão das características através das gerações. Desse conceito amplo de ciência, a gente agora estamos em uma parte, numa área do conhecimento específico. E quando a gente olhar para essas representações de imagens, como nós estamos vendo agora, essas representações aparecem vinculadas a uma molécula. Essa molécula é o conhecido DNA, que a gente deveria chamá-lo também, talvez com mais frequência, de ácido desoxirribonucleico, mas parece ser um nome mais complexo, e então usamos uma sigla do inglês. Então, obrigatoriamente, a gente agora estamos pensando em que precisamos ter na percepção nossa um organismo, ou seja, DNA de um organismo, porque não podemos pensar de outra forma. Então, qual o organismo? Tá? Então, se a gente continuar nesse raciocínio, fazendo essa pesquisa nesse buscador, a gente pode colocar a palavra organismos, né, e vemos o resultado. Por exemplo, temos mais de 80 milhões de resultados para essa palavra organismo. E o que é organismo? Do ponto de vista desses conceitos que aparecem aqui, a gente pode se perguntar que são todos os organismos que estão neste planeta. Na biosfera, como algumas outras pessoas já podem chamar também, do ponto de vista mais ecológico. Daí é que não podemos dizer, inclusive, como eu estou colocando aqui, se esse ou tal qual organismo, a gente pode dizer que ele é um bom organismo, é um organismo feio, é um organismo mau. Como a gente pode, às vezes, popularmente encontrar essas apreciações sobre os organismos. De todas formas, todos eles têm essa molécula que a gente mencionou anteriormente, né? Todos eles têm DNA. E a partir dessa base, digamos assim, a gente então pode começar a observar essa enorme variabilidade de organismos que existem. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos e outros totalmente desconhecidos para o usuário comum e inclusive para a ciência. De qualquer forma, essa heterogeneidade ela é suficiente para a gente ser um pouco mais específico no sentido de a gente estar observando que qual espécie vamos nos interessar mais. Obviamente, nossa, Homo sapiens. Então, eu usei essa imagem bem básica que a gente encontra em diversas sociedades e entendemos basicamente de quem se trata. Agora, se a gente for procurar por essas palavras no próprio buscador, a gente começa a ver uma série de imagens que relatam essa espécie, né? Masculinos, femininos, homem e mulher. E uma série de caracterizações simbólicas, inclusive, como a gente pode ver em alguma dessas imagens aqui, né?
Ah, daí em diante, a gente pode se perguntar quem é ele? Ou seja, quem é Homo sapiens? E essa pergunta é bastante antiga, né? Muitas pessoas, filósofos, desde as épocas mais remotas do conhecimento humano, tentam definir isso. Mas a gente pode usar como exemplo esta imagem que é bastante conhecida, bastante popular em alguns ambientes, mas que de alguma forma diz quem é Homo sapiens. E isso foi uma imagem gerada por um cientista, Carl Sagan, quando a necessidade de dizer para o universo quem é o Homo sapiens que habita este planeta Terra. E se idealizou essa imagem que mostra várias coisas, vários conceitos de Homo sapiens. Desde quem é o Homo sapiens, qual é a característica do planeta, por que nós temos as características gerais que nós temos, e se tem essa descrição básica que muita gente já ouviu falar. Talvez isso seja uma forma de começar a caracterizar quem nós somos, quem é o Homo sapiens. Se a gente ficar perguntando quem é Homo sapiens, e se a gente ter uma percepção um pouco mais moderna, a gente poderia se perguntar, nós somos células humanas somente? Nós somos células humanas somente? Ou seja, nosso corpo é somente humano? Se a gente for procurar por essa percepção, por essa pergunta, a gente vai ver e vamos mostrar muitas outras informações relacionadas a que, na verdade, mais da metade do nosso corpo, como está sendo colocado aqui, as células humanas apresentam apenas 43% da contagem total de células do nosso corpo. E o resto? O que é o resto que integra nosso corpo, se nós somos apenas esse percentual? Então a gente tem que incluir a nossa descrição de Homo sapiens outro participante, outro ator, o microbioma. E o que é o microbioma? São os micro-organismos que nós temos associados ao nosso corpo. Eles vivem conosco. Então nós somos, de última, a interação perfeita entre procariotos e nossas células eucariotas. Normalmente. Ou seja, nós só podemos existir como espécie se nós tivermos o nosso microbioma dentro da normalidade. Mas isso não se estende somente a Homo sapiens. A gente deve generalizar que isso se estende também a todos os organismos. Existem microbiomas associados às plantas, aos animais, aos insetos, a peixes, a aves, a todos os organismos. Então, essas espécies, esses organismos evoluíram nessa parceria com os procariotos, numa relação muito estável. Nós somos então o resultado dessa interação. E nós não podemos, inclusive, estar, digamos assim, sem o nosso microbioma. E isso também traz uma pergunta muito interessante, né? Então, a essa imagem clássica que a gente descreve o humano, temos que ter a percepção de que nós também somos uma mistura equilibrada de células procariotas. E se vocês olharem para então essa imagem aqui da direita, nós teríamos então, para o normal funcionamento do nosso organismo, a presença deles. Se você olhar para esse outro aspecto, aqui nesses dados aqui embaixo, a gente pode começar a pensar assim. Nós falamos em genética e nós dizemos que a genética estuda de alguma forma, com várias estratégias, o nosso DNA. Aqui podemos então quantificar do ponto de vista da quantidade de genes que nós temos. A contribuição do genoma humano mais a contribuição dos genomas dos procariotos, o nosso microbioma,
E observem aqui a quantidade de informação genética que existe nesse microbioma, e nós então somos o resultado dessa estruturação complexa do nosso corpo, da nossa espécie, Homo sapiens. Mas a gente pode começar a se perguntar coisas um pouco mais complexas, ou mais, não tão complexas no sentido, tudo é muito complexo no humano, mas a gente pode fazer uma visão um pouco mais reducionista. Então, já sabemos que o nosso corpo é formado por uma mistura de células, procariotas e células humanas, e também a gente poderia se perguntar se nós somos todas as células nossas são iguais ou são distintas. E nós já sabemos que nós somos mais de 200 tipos celulares distintos. E como é que é uma célula nossa padrão? Bom, uma célula nossa padrão, a gente poderia começar a perguntar o que é célula, né? É claro que essas perguntas são um pouco genéricas para uma plateia dessa área de conhecimento que já está sabendo, obviamente, o que é uma célula, mas será que realmente você sabe o que é uma célula? E ainda, você sabe dizer todos os constituintes básicos de uma célula? Pode talvez você cometer um erro, né? E isso não é nada do outro mundo, simplesmente às vezes você não tem o conteúdo completamente fixado. Se a gente olhar então para essas imagens que a gente encontra nos ambientes de busca na internet, a gente pode ver uma heterogeneidade grande de representações de células, de células eucariotas, de células procariotas, de células vegetais, células animais, mas não interessa o humano. Às vezes a gente pode estar um pouco desatento e achar que todas as imagens são realmente corretas enquanto à descrição de uma célula, enquanto aos seus constituintes celulares. Mas a gente encontra muitos erros que talvez sejam até no intuito, às vezes, de simplificar algumas coisas e se cometem esses erros. Mas a simplificação na biologia geralmente não seria o mais adequado, digamos assim. Melhor dizer o que tem mesmo, porque isso é o que tem e isso é o que faz uma célula funcional. Se a gente olhar para uma descrição como essa que está aqui, por exemplo, e a gente perceber esses constituintes que estão descritos aqui nessa célula, a gente pode começar a pensar que está faltando alguma coisa, né? Se a gente olhar dessa forma, talvez a gente encontre alguns erros, por exemplo. E só para colocar erros, a gente pode ver que inclusive na internet aparecem coisas que são informações colocadas por pessoas que cometeram erros enquanto à descrição de uma célula. Ou seja, por exemplo, nessa célula aqui não existe uma organela chamada peroxissoma. E a gente pode então dizer que essa célula, se não tiver o peroxissoma, já é não viável. E da mesma forma, se essa organização dessas organelas dentro da estrutura da célula for colocada da forma errada em uma célula, se uma determinada organela está estruturada de forma errada, a gente vai ter uma célula não viável, mutante. Isso quer dizer que você não pode ter percepções erradas de uma célula, por um lado, para começar a entender por que isso é importante ter o correto, né? E aqui temos uma representação de livro, obviamente, das principais características de uma célula. Você não pode não perceber que essa célula é assim, no mínimo, para ser funcional, para ser viável. E essa célula pode estar associada, estruturada de uma forma tissular, por exemplo. De qualquer forma, isso é parte dessas percepções da realidade. Então, se a gente ficar pensando aqui, genética a serviço da sociedade, a gente tem que ter alguns conceitos muito claros no intuito de poder você ter exigências para a ciência, ter demandas para a ciência se você tem a informação mais adequada, mais correta, ter percepções corretas da realidade.
Obviamente a gente não pode, no ambiente acadêmico, deixar de lado algumas fontes, né, básicas de informações para termos a percepção correta disso que nós estamos mencionando aqui. E esses são esses exemplos desses dois livros básicos. Né? Se a gente continuar, a gente pode perceber outra coisa. Percepções de realidade. Moléculas da célula, a gente fala em organelas, mas moléculas, como assim? Pois é, não é nada diferente do que você já deveria ter visto no ensino médio, fundamental, mas as percepções disso é o que tem de ser resgatado, e isso que às vezes tem de ser importante de ser lembrado. Então, quais são as moléculas que a gente pode encontrar na célula se a gente tivesse a oportunidade de vê-las o mais próximo da realidade? O mais próximo da realidade quer dizer como elas são, ou como elas, no momento atual da ciência, sabemos que são, e como elas podem ser localizadas em um ambiente, em uma célula, fora da célula, dentro da célula. Isso aqui é um sítio na internet interativo, didático, que permite mostrar quais são as atuais moléculas mais representativas, super conhecidas, de uma célula humana. E, por que não, também algumas representações de algumas moléculas que fazem parte de outras células, de células vegetais, por exemplo. Então, se vocês observam aqui, isso aqui é uma representação em escala real, proporcional ao que seria essa célula, e dessa forma a gente observa aqui, por exemplo, isso aqui é uma estrutura de uma membrana citoplasmática com um conjunto de proteínas conhecidas que estão vinculadas à membrana, para a gente muitas vezes ter essa percepção. Qual é o tamanho das moléculas que a gente diz que temos nas nossas células? E isso é muito importante para percepções mais interessantes que a gente vai seguir avançando. Então, por exemplo, aqui temos moléculas que fazem parte da vida da célula porque são produzidas pela célula e são colocadas fora da célula. Nesse contexto, fora da célula, a gente pode ter então as perguntas de por que estão lá fora, para que servem lá fora, e se não as tenho lá fora, o que acontece comigo, com a pessoa, com o organismo? E se essas proteínas não estiverem na membrana, o que aconteceria? Aqui temos uma distribuição de espaço que vocês podem, em outro momento, entrar nesse sítio e se divertir. Mas o interessante é as proporções e as distribuições. A gente tem aqui, por exemplo, o DNA. Nós estamos falando da molécula, objeto do estudo da genética, com várias abordagens. Aqui está essa molécula DNA. Olha a proporção que tem essa molécula DNA em relação à membrana, por exemplo, em relação a essa outra molécula aqui, que é um anticorpo. Observe nessa outra superestrutura aqui, esse aqui é um vírus, um rinovírus, por exemplo. E assim vamos tendo noções dessas estruturas reais, o mais próximo da realidade da vida de uma célula. Se a gente continuar avançando aqui, eu quero trazer à tona essa noção que é importante. Isso que vocês estão vendo nessa seta indicada aqui é o tamanho da molécula de água. Já para vocês terem uma ideia aqui, se esse aqui é o tamanho da molécula de água, esse pontinho aqui, esse aqui é a membrana. Então, você pode imaginar todos os processos que acontecem na membrana. Se a gente olhar para essa outra molécula aqui, é a molécula de glicose, que você tomou no café da manhã, que você incluiu no café da manhã, no almoço, no forno. E aí, observe a molécula então, de glicose e a sua relação com a membrana, por exemplo, para ser transportada através da membrana, né? Aqui temos outra molécula, para você ter uma percepção também, o ATP famoso, que todo mundo já sabe que é a molécula que está relacionada a processos de conversões energéticas em reações bioquímicas. Pois é, observem o tamanho dessa molécula e o tamanho dessas outras moléculas que fazem parte aqui de uma membrana, por exemplo. Essas proteínas aqui fazem parte da cadeia respiratória. Essas moléculas que estão aqui, por exemplo, são proteínas
E essas proteínas, por exemplo, são algumas proteínas que vocês, nesse exato momento, talvez estão produzindo. E o mais interessante é que muitas dessas proteínas aqui talvez estejam sendo produzidas pela célula. Essa proteína aqui é a amilase salival, que faz parte da sua saliva. Ela é uma proteína que está fora da célula. Essas percepções de dizer a minha célula tem moléculas, as minhas células têm as moléculas em tal lugar, ou eu as encontro em tal espaço, em tal compartimento, em tal organela, ou fora da célula, é uma necessidade para entender muitas coisas. Se a gente se perguntar nessa sequência, por exemplo, a membrana citoplasmática que a gente estava vendo lá, quantas proteínas tem? Para ter uma noção de percepções da realidade numa visão clara, distinta do conhecimento popular. Estamos falando aqui de conhecimento acadêmico, mas esse conhecimento acadêmico é necessário para o que a gente quer no final. Se você perceber, então, essa membrana citoplasmática, somente pensando em proteínas integrais, observem nesse dado aqui, somente proteínas transportadoras de membrana, ou seja, proteínas que estão lá fazendo processo de transporte, 40 milhões de cópias em uma membrana citoplasmática. 40 milhões de cópias, isso dá mais ou menos um quarto da população brasileira, um quinto da população brasileira. E eles somente constituem só 25% da massa total da proteína nessa membrana. Se a gente somar essas proteínas, aquelas que têm outra função, como por exemplo adesão e sinalização, eles vão somar mais outros 30 milhões de cópias. Então, se a gente for olhar essa proporção, 70 milhões de proteínas fazem parte de talvez 40% do peso de uma membrana citoplasmática. Então você começa a ter uma percepção distinta quando você vai dizer assim, como é que é a membrana citoplasmática? Claro que essa visão que você vê num livro estático, num desenho, ou até na figura anterior, por exemplo, onde a gente estava vendo nessa representação, baseado em dados computacionais da realidade da membrana, aqui vemos a bicamada lipídica e aqui temos as proteínas ancoradas na membrana. Proteínas integrais, uma proteína não necessariamente integral. Então, a gente pode se perguntar coisa muito importante, por exemplo. Nós estamos em uma pandemia causada por um vírus. Um vírus que, se a gente for olhar para essa imagem, poderíamos dizer que não deve ser muito distinto desse aqui, guardadas as especificidades. Mas é uma estrutura grande que está fora da célula. Vocês já devem ter visto, obviamente, a proteína que está envolvida com a interação com o vírus SARS-CoV-2, ou Covid-19, popularmente falado. E essa proteína, AC2, é uma proteína que faz parte de um processo normal na vida da célula, de muitos tipos celulares, de vários órgãos, com funções normais. Agora, essa proteína é a que é responsável pela interação exitosa do Covid-19 para iniciar o seu ciclo viral e provocar os efeitos que a gente já estamos vendo nessa pandemia. Então perguntem-se se não é importante dizer assim, quantos receptores para vírus Covid-19 tem essa célula-alvo? A gente poderia falar em milhões, milhares. Que tão importante pode ser isso? Se a gente perceber que também é muito importante toda essa estratégia atual da sociedade global, a sociedade global, a ciência, a tecnologia para resolver o problema. Este é uma representação de um anticorpo. Este aqui é um anticorpo.
o tão desejado anticorpo que nós queremos que seja desenvolvido por nosso organismo, no intuito dele ser capaz de impedir a interação viral com uma proteína receptora na membrana. Então, se nós temos uma percepção da realidade, mesmo que seja nesse ambiente acadêmico, mas mesmo que não seja acadêmico, agora é popular. Todo mundo sabe da proteína que recebe o vírus. Todo mundo, muita gente já sabe. Também sabemos quais são as proteínas que são as responsáveis pela essa interação do parte do vírus, a proteína das espículas, da coroa viral. Daí a ideia de coronavírus, né? Então, são perguntas muito importantes, são percepções que você poderia ganhar para ter novos subsídios para você dizer assim, olha, nós precisamos, por exemplo, da vacina. Exigir à sociedade que a ciência desenvolva essa solução a esse problema. Vou colocar exemplo. Percepções da realidade em relação a uma célula. Muitas vezes o problema é como enxergar algo que é tão difícil de ser visto olho nu. A ciência, e por parte da computação e a informática e os dados já obtidos sobre o conhecimento de muitas estruturas da célula, baseados em novas ou antigas pesquisas de ciências básicas para ciências aplicadas, permite que você possa ter uma visão de algumas situações que você não teria como vê-las. E isso, por exemplo, você pode ver nessa animação computacional que está disponível na internet, é feita por um grupo de cientistas da Universidade de Oxford, de Harvard. E lá, inclusive, tem muitas outras animações que podem ser acessadas, gratuitas, públicas, na internet, que estão, inclusive, no YouTube, né, para poder você assistir em qualquer momento. Mas ele traz uma informação rica, traz a ideia de como que nós funcionamos. Muita gente, a percepção normal das pessoas é, sim, eu tenho o meu corpo, obviamente, eu conheço o meu corpo, eu sei o que eu tenho, minhas partes, os meus membros, os meus órgãos, mas muitas vezes você só fica percebendo que você tem de fato um pâncreas, por exemplo, quando você acaba tendo uma doença que acomete o pâncreas. E assim vai em diante. Você não tem essa outra percepção, mas você não pode também exigir que isso seja uma questão que todo mundo tem que saber, porque todo mundo tem outros interesses, outros motivos, outras vidas, outras profissões, outros perfis de personalidade, de interesse da vida. Mas é importante que algumas pessoas, pelo menos, possam ter essa oportunidade, e isso ajude a exigir e a sociedade reivindicar essas demandas, ter como justificar essas demandas. Então, se a gente for olhar para esse aspecto, a gente poderia se perguntar assim, professor, então, de última, de onde veio a célula? Qual é a origem das células? Qual é a origem desses organismos todos que a gente está mencionando aqui? E aí eu coloquei, fazendo essa ideia de busca na internet, essa palavrinha chamada LUCA. E aí olha que coisa interessante. Isso eu fiz agora, hoje de manhã. LUCA. E aí o que aparece? Um filme. Também. Mas deve aparecer, além de mais ou menos outros 321 mil resultados. Mas a coisa curiosa é que apareceu esse filme. Eu assisti, aliás, é muito interessante para quem quer ter um descanso mental nesses tempos de pandemia. Mas LUCA, do ponto de vista biológico, não é isso. LUCA é uma sigla que abrevia a seguinte frase, digamos assim: The Last Universal Common Ancestor. Ou seja, qual é o último ancestral comum? Se a gente for voltar no tempo, a origem da vida,
depois da evolução do planeta, depois da evolução química, a evolução prebiótica, a gente tem que chegar em algum momento a quem foi esse primeiro organismo. E como não se sabe quem é, mas se tem uma noção aproximada de que estaria que teria ocorrido, que teria acontecido entre 3,8 bilhões e 4,1 bilhão de anos atrás. O que sim a gente tem que imaginar é que quando ele aconteceu, começou uma situação muito específica, começou um processo nessa célula, nesse organismo, que cientistas nesse século passado se estruturaram ou colocaram como base da célula o dogma central da biologia. Isso como resultado do conhecimento da ciência de muitos processos que aconteceram na célula e que chegou a esse conceito. Então, esse primeiro organismo, a partir dele, começou um evento. Dogma central da biologia. Começaram a se executar processos celulares que hoje estão no dogma central da biologia. Ao mesmo tempo, com esse organismo começou outra coisa que é obrigatória, é o ciclo celular. Mesmo sendo células procariotas, elas têm um ciclo celular. A evolução das células procariotas resultou em células eucariotas, que têm também, obviamente, um ciclo celular, que continua conosco e continuará seguramente por muito tempo. Então, o dogma central da biologia a gente encontra também nessa pesquisa vinculado a partir dessa primeira instância. A partir de Luca, nós iniciamos o ciclo celular de uma célula procariota e também iniciou-se o processo do dogma central da biologia, que implica esses eventos. Ou seja, do DNA, um evento chamado transcrição acontece, se gera uma molécula intermediária que traz essa informação codificada no DNA para uma molécula chamada RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro é decodificada seguindo o código genético, e esse processo de decodificação acontece no ambiente do citoplasma, no ribossomo, que é uma super máquina, e nesse ribossomo, como resultado da decodificação dessa molécula de RNA mensageiro, é possível sintetizar uma proteína. E isso é o dogma central da biologia. É como acontece o fluxo da informação genética para produzir proteínas. Essas proteínas que a gente viu lá, por exemplo, naquele sítio da internet que permite você interagir com proteínas, conhecendo a estrutura terciária, quaternária, você pode lá se divertir. Todas nossas células executam o dogma central da biologia durante o ciclo celular. E isso desde o início daquela primeira célula, Luca. Nesse contexto, a gente vai ver que essa representação do dogma central da biologia é como vocês encontram nessas imagens que são disponíveis na pesquisa na internet. Os vírus, como não são células, eles têm uma alternativa a esse ciclo, a esse dogma central da biologia. E eles executam um ciclo de reprodução viral desde que haja uma célula hospedeira. Porque o vírus não é célula. Então ele precisa de uma estrutura, de um ambiente para que esse evento de multiplicação viral possa ser executado seguindo a informação genética desse vírus, que pode ser uma molécula de DNA, pode ser uma molécula de RNA com várias variáveis, variantes. Mas uma base para todas essas compreensões, como a gente estava mencionando anteriormente, um livro importante para essas compreensões. Mas o evento da Combragem
traz a ideia de que a gente teria que abordar questões sobre genética a serviço da sociedade. Então, a gente poderia colocar nesses slides, como vocês veem, a palavra genoma. Genoma é toda a informação genética contida numa molécula, que pode ser o DNA, mas se for um vírus, por exemplo, outra molécula, o RNA. Então, esse genoma, ele se usa, se utiliza, e isso é feito através das etapas do dogma central da biologia. Então, entra em ação, digamos assim. E esse genoma vai entrar em ação dependendo do ambiente. Lembremos que o ambiente é o entorno dessa célula, o entorno desse organismo, o entorno desse contexto celular. E isso também implica que esse organismo possa ter outra característica importante, que é a evolução. Enquanto executa o dogma central da biologia, ele também pode sofrer esse genoma alterações que vão permitir que haja uma evolução. Isso acontece com todos os organismos. Ao mesmo tempo, se a gente olhar para a sociedade, a gente poderia pensar, a sociedade do século V depois de Cristo não é a mesma sociedade do século XVIII, nem do século XXI. E a gente podemos pensar também da mesma forma com a ciência desse século V, do século XVIII, do século XXI. E o que essa sociedade necessita como demanda da ciência? Se a gente for pensar dessa forma, pensando nesse objeto do evento, genética aplicada para resolver demandas da sociedade, a gente pode ver como esse resultado que aparece aqui nessa pesquisa, 5 milhões de resultados com aplicações, né, como eu disse aqui, conceitualmente, os conhecimentos envolvidos na genética tem atualmente múltiplas aplicações, como a prevenção, tratamento de doenças, reconhecimento de identidade, melhoramento animal, vegetal, e assim vai destacando algumas áreas do conhecimento dentro do contexto da genética, como muitas dessas serão abordadas nesse evento, por especialistas. Então, se a gente for a olhar um outro aspecto que eu acho relevante na vida de um acadêmico das áreas bio, é saber, ou melhor dizendo, é que ele saiba que existe muita informação, mas gigantesca informação a respeito de genomas. Se a gente dizemos que nós precisamos fazer alguma coisa utilizando a genética para gerar serviços para a sociedade, a gente temos que ter acesso aos genomas. E isso é o que mais temos hoje em dia. Se a gente for olhar para essas informações aqui disponíveis nesse banco de dados de informações genéticas, com base nos Estados Unidos, somente informações de genoma. Nós estamos falando então de informação estrutural, não estamos falando de outra possibilidade resultante dessa informação estrutural, e poderíamos falar então da informação que seria funcional. Então, se a gente for olhar para esses números, observe na quantidade de números que nós temos aqui. Informações de genomas eucariotos, isso não quer dizer se são todos na mesma disponibilidade, se estão já completos ou não, 18 mil números redondos. Procariotos, 350 mil aproximadamente. Vírus, 44 mil. Plasmídeos, 30 mil alguma coisa. Diversas organelas, 19 mil. Isso quer dizer que nesse local você poderia acessar informações importantes do genoma desses organismos, daquele que você quiser pesquisar. Eu pesquisei aqui para termos de ilustração Homo sapiens, e atualmente existem 21 projetos que estudam genoma humano. E aí você vai dizer, por que tantos, se o genoma humano não é o mesmo? Talvez existam variantes.
Por que existem diferenças quando você observa a população humana? Diversas variáveis, por exemplo, em termos de características físicas, por exemplo. São todos iguais? Os orientais e os ocidentais? Os esquimós? Os indígenas? As populações indígenas? São todos iguais ou não? Onde estão as diferenças? Por que existem as diferenças? Então você tem essa riquíssima informação disponível nesse banco de dados que você pode acessar gratuitamente. E com isso a gente pode ver que nosso genoma humano então está disponível, praticamente sequenciado completamente. Existem outras informações resultantes dessa genômica, primeiro chamada estrutural, depois agora temos a informação da genômica funcional, e nessa outra área em crescimento exponencial, que a gente chama de ciências ômicas, com diversas aplicações gigantescas em todas as áreas, em diversos organismos. Assim, então, a gente pode ver que quando pensa-se em aplicações da genética, de última, nós estamos dizendo o que nós conhecemos no genoma de um organismo e como podemos usar essa informação para resolver problemas da sociedade, demandas da sociedade. Seguimos observando essas palavras que estão colocadas nesse contexto desse slide. Chegamos por fim na nossa palestra inicial aqui, cuja intenção foi trazer percepções sobre a genética a serviço da sociedade, quando a gente pensa de uma forma um pouco distinta do cotidiano. Sabemos que a ciência vai ajudar a sociedade, e a sociedade vai promover que a ciência resolva os problemas da sociedade nessas demandas. Por exemplo, em tempos de pandemia, nós temos aqui as estratégias necessárias que, por enquanto, devemos continuar levando a cabo com sucesso para a gente poder sair desse evento drástico que acomete a nossa humanidade. Independente, então, de você ter essas percepções, é importante que a gente continue se cuidando, mesmo tendo a vacina, mesmo sendo vacinado. E eu devo agradecer então agora aos organizadores pela oportunidade e a vocês, e fico aqui disponível para qualquer pergunta que possa ser realizada através desse meu e-mail aí. Obrigado mais uma vez.